A gente sabe que vocês têm muita dificuldade, muita dúvida sobre como escolher a fundação ou como esses parâmetros são avaliados. E teve uma chuva de comentários aqui no canal. Com certeza. Então a gente nesse vídeo vai querer trazer as mais frequentes para poder então responder pessoalmente aí para vocês e assim tentar ajudar ainda mais. Então roda a vinheta. Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Romagnoli. E aqui engenheiro Danilo Schmidt e hoje vamos falar então, tirar todas as dúvidas aí que surgiram naquele nosso outro vídeo falando sobre o cálculo das fundações. Primeiramente, o que eu quero dizer, teve muitas dúvidas inclusive que é detalhes de engenharia. Pessoal, se vocês precisam de uma consultoria para poder avaliar a sua construção, o seu projeto, os seus parâmetros, vocês podem acessar o site do Cabolavô. Lá tem disponível uma consultoria online com o engenheiro Danilo para você poder tirar todas as suas dúvidas dos métodos construtivos, de como avaliar seu projeto, quais diretrizes fazer para você ter uma orientação técnica. Bora começar? Bora! Então vamos para a primeira pergunta. Abrindo aqui então o primeiro comentário que a gente selecionou é do Criatório Damasceno. Eu vou construir em um local muito alagado, pode me ajudar? Depende do que você espera de ajuda. Mas vamos lá, o que a gente pode falar sobre a construção em locais alagados? O primeiro detalhe que você tem que saber é que não é qualquer fundação que vai funcionar. Então o critério primeiro já vai ser descartado fundações rasas como sapatas, como radiês, porque se você fizer uma fundação rasa, teoricamente ela vai ficar flutuando em cima da água. E logo você vai ter algum problema relacionado a esse alto nível, né? Fora a dificuldade na execução em si. Então o primeiro ponto é, na hora da escolha do tipo da fundação, buscar uma fundação que possa ser feita num local como esse. Então vamos citar aqui alguns exemplos. A estaca de hélice contínua, tubulão, estaca Strauss, a Frank, se não me engano. Frank pode. A Frank. Então assim, são tipos de estaca específico. Ah, Danilo, mas qual que eu uso? Meu amigo, não queira você decidir. Chama um engenheiro, um profissional que vai te dar essa consultoria, que vai te ajudar, vai explicar por que A, por que B e o melhor, ver qual dessas fica mais barata para você executar, afinal de contas todo mundo quer economizar. Porque a escolha não está somente no tipo, mas na avaliação da resistência do solo, na profundidade dessa resistência e o cálculo envolvendo o tipo da estaca. Então, não é simples assim. E dependendo do lugar, se tem uma variação de período de chuva, pode ser que ainda, além do tipo, ele escolha o período do ano que essa fundação vai ser executada. Talvez ele vai escolher, olha, vamos fazer essa fundação em setembro, que tem um período de estiagem longo, então o nível do lençol freático vai estar mais baixo e assim facilita a execução da fundação. É uma alternativa, mas aí só realmente um técnico habilitado vai conseguir te ajudar melhor, tá bom? Próxima. Questão aqui do Abimael dos Santos Bonfim, Bom F. Estou querendo construir uma casa na praia. 2 metros tá bom, a casa vai ser de telhas. 2 metros é uma fundação rasa. Partindo do pressuposto que na praia a gente tem um terreno muito arenoso, onde você provavelmente já tentou construir um castelinho de areia na praia e sabe que a areia faz desmancha, talvez não seja uma boa escolha. Isso. E novamente, né, não adianta a gente falar com base apenas assim, pode ou não pode. Tem que ser feito um estudo bem mais aprofundado, saber qual que é o tipo do solo, qual que é o tamanho da casa, o peso, né, até mesmo a incidência de vento. Praia é um lugar que venta bastante e tem alguns casos de alguns projetos que a força do vento é mais importante no cálculo do que o próprio peso da estrutura que está sendo depositado, tá? Então, nesse caso, não recomendamos 2 metros assim, né, de bate-pronto, pelas informações que estão nos fornecendo, mas também o ideal é buscar alguém aí para te ajudar nesse dimensionamento, tá bom? Com certeza vai ser mais fundo que 2 metros a sua fundação. Próximo, Carlos Alberto de Nóbrega. Quase. O Carlos pergunta aqui, como podemos saber a profundidade da fundação de uma casa de 2 andares? Você pode saber fazendo o cálculo. Ou engenheiro, né? Na verdade, te explicando um pouquinho melhor, Carlos, qual que é a lógica de fazer esse cálculo? É justamente avaliar o terreno, avaliar o solo e também as cargas que o Danilo mencionou. Você vai ver são 2 andares, quanto vai pesar
esses 2 andares, qual a incidência de vento que tem nessa edificação para juntar tudo isso dentro de uma maçaroca, dentro de uma fórmula gigantesca, para você saber qual a profundidade que você vai ter ali, qual o tipo de fundação mais usual. Isso. Então, tentando simplificar um pouco, pensa o seguinte, lá na escola, né, vocês aprendem sobre as 3 leis de Newton, você aprende sobre a lei da ação e reação, tá? Ação e reação. Por que essa regra é importante? Porque pensa o seguinte, se você tiver a sua casa que pesa 50 toneladas, o chão tem que aguentar 50 toneladas. Se embaixo da sua casa tem pedra e essa pedra aguenta 50 toneladas, beleza, você pode fazer uma fundação rasa ali e apoiar direto em cima da pedra. Se embaixo da sua casa tem ali uma terra ou areia, ou você vai construir na praia também, como o nosso amigo anterior aí, e geralmente esse solo ele não aguenta tudo isso de peso e ele vai afundar na hora que você colocar esse peso em cima dele. E o que vai fazer a sua casa não afundar é a fundação. E aí, para calcular a fundação, você vai considerar uma série de fatores, como atrito, resistência de ponta, resistência de área, enfim, tem lá os critérios que nós engenheiros usamos para calcular, tá bom? Então, para saber a profundidade, precisa antes de todas essas informações. Até de forma resumida, se eu não tenho resistência em cima, eu vou procurar resistência embaixo. Então, ou seja, como que eu sei aonde tem resistência embaixo? Fazendo a sondagem. Por isso que a sondagem é importante, ela vai te dizer quanto peso, quanta força o seu solo aguenta para você poder usar ele ou não. Seguindo, temos aqui a pergunta do Dorival. O Dorival fala, o conteúdo desse vídeo é para quem tem muito dinheiro e aguenta pagar sondagem para fazer uma casa. A maioria dos brasileiros faz na marra mesmo e dá certo. Fico feliz quando dá certo. Mas o ponto é, será que podia ser mais barato a casa que deu certo? Cara, por experiência própria, a casa que meus pais construíram não teve projeto, não teve nada, teve o olhômetro de um pedreiro e assim, todo mundo naquele bairro construiu dessa forma. Cara, eu lembro dos meus vizinhos falando que eles construíram a casa com sapatas de 2 metros por 2 metros, usando concreto não sei o que, enchendo de aço, ou seja... Se você não sabe o que você está usando, você sempre vai pecar para mais, com medo de acontecer alguma coisa. E pode ser que você mesmo tentando pecar para mais ainda faça a menos do que seria necessário, ou diferente do que seria necessário. Então vamos fazer aqui a seguinte analogia. Uma sondagem hoje, depende aí da região do Brasil, mas aqui onde a gente está, custa em torno de R$2.000 a R$3.000. Se você não tem de R$2.000 a R$3.000 para fazer uma sondagem, como que você vai construir uma casa? Que vai te custar 300 mil. Se a casa vai custar 300, 500, enfim, não sei o tamanho da sua casa, entendeu? É uma casa popular, às vezes aí R$300 mil, entendeu? Então assim, se você não tem 3, como é que você tem 300? E aí eu gosto de fazer sempre uma analogia, Alisson. Vamos supor que você precisa operar o seu pé, porque a fundação é o pé, né? É onde sustenta. Você vai operar o seu pé e o médico fala que você tem que fazer lá uma ressonância para poder ver alguma coisa no seu pé. E essa ressonância custa R$2.000. Se você não fizer a ressonância, pode ser que ele faça a cirurgia e dê tudo bem. Ou pode ser que ele faça a cirurgia e depois seu pé dê problema e você fique sem pé, ou você caia, ou quebre o seu tornozelo, enfim, possa dar um monte de problemas. Você vai fazer a ressonância ou não vai fazer a ressonância pagando R$2.000? Entendeu? Então, assim, é importante, é fundamental, entendeu? E às vezes, os R$2.000 que se você gasta no ensaio, você economiza na hora de executar a fundação da melhor maneira, da maneira mais enxuta possível. Explicado? Vamos pro próximo. Próximo é o Jorge IB Holanda. Putz, por que eu não vi esse vídeo 12 anos atrás? Tô com uma baita dor de cabeça, o terreno onde fiz minha casa é num pântano aterrado e eu não fiz a sondagem. De um lado é mais compacto porque passava caminhão cheio de aterro. A casa assentou e inclinou uns 12 centímetros para a esquerda. Eu bato o nível periodicamente para ver se continua inclinando. Existe método para solucionar isso e custa quanto em média? Bom, legal. Esse é um caso que mostra qual é a importância de ter feito o estudo antes. Então o terreno dele, pelo que eu estou entendendo, de um lado está bem compactado e do outro não está, de forma que um lado a casa está ficando igual os prédios de Santos. Inclinado. Jorge, tem como sim, tá? Só que não é um método nada barato.
que é aí onde a gente sempre fala, é melhor fazer dentro do processo correto para evitar retrabalho do que deixar acontecer. O método disso, você vai ter que fazer um alavancamento entre a sua construção e um local que tenha resistência, que aguente essa carga, né? Aí tem que estudar o solo e fazer uma fundação extra, ali uma estaca raiz, algum outro tipo de estaca que vai complementar a fundação que já existe. Tem um sistema que é chamado de mega estaca. Se você quiser procurar na internet, você vai ver lá, mega estaca. E esse princípio, ele se baseia naquela mesma ideia de ação e reação, tá bom? Então, o que eles fazem? Eles cavam embaixo da sua casa, escoram, e aí eles vão colocar lá um macaco hidráulico, né? Um pistão hidráulico que consiga se dilatar, e embaixo desse pistão eles vão colocar anéis de concreto, se não me engano, de 50 ou 1 metro de comprimento e tal, e vão colocar aí embaixo. Na hora que ele liga o pistão, o que acontece? O pistão ele vai tender a se esticar. Se o peso que está em cima, né, portanto, a casa, a construção, é maior do que a resistência do solo embaixo, ele ao se esticar, ele vai empurrar a estaca para baixo, compactando ela no chão. Empurrou um certo tanto, ele vem, põe outra, refaz o processo, vem, põe outra, refaz o processo. Até achar resistência. Até que em um dado momento, aquela resistência da estaca embaixo vai fazer com que esse pistão, ao invés de empurrar a estaca para baixo, queira empurrar a casa para cima. E opa, aí chegamos no momento ideal, que é o momento onde a carga que eu preciso que seja resistida, né, já está sendo suportada por aquelas estacas que colocamos embaixo. Aí ele tira o macaco hidráulico, né, com a casa devidamente escorada, faz um bloco de fundação, que é chamado de bloco de coroamento, e aí trava essa estrutura, agora sim com a resistência adequada. Mas como o Alisson disse, não é lá muito barato. E não dá nem para chutar um preço para te dar um norte. Você tem que entrar em contato com alguma empresa de engenharia, que é só a empresa de engenharia que faz isso, para saber o quanto vai custar para sua casa. Temos uma mensagem aqui do Evandro Corretor. Bom dia, achei resistência de 20 golpes para cada 30 centímetros a 10 metros de profundidade. O certo é apoiar essa estaca nesse primeiro ponto de apoio, ou pode ser uma estaca de 6 metros ou 7, dependendo do cálculo. O solo da região é muito ruim, arenoso até os 5 metros. Após fica um pouco mais compacto. Mas primeiro ponto de apoio só aos 10 metros. Evandro, você vai ter que analisar a sua construção como um todo, né? Então, ou seja, você está fazendo uma casa terra de 2 pavimentos, 3 pavimentos, qual é a carga horizontal que vai ter para esse determinado ponto, para entender qual é a resistência que vai ter. Se a partir de 6 metros começa a ter uma resistência melhor, dependendo do tipo de construção, pode ser que você possa apoiar ali. Só que se ela tiver uma carga mais alta, você vai ter que apoiar a 7, a 8, a 10. Isso vai ter que ser analisado aí para fazer o balanceamento que o Danilo tem falado aqui no vídeo. Ou seja, o quanto você está colocando de peso e o quanto aquela determinada altura do solo ali vai aguentar nesse peso. Vou tentar ilustrar um pouquinho para vocês aqui. Vamos supor que a sua construção esteja aqui e aqui você vai fazer a sua fundação, tá bom? Existem basicamente dois cálculos que a gente faz para calcular essa resistência. Um, que é a resistência do atrito lateral. O quanto que o atrito lateral da estaca com o solo segura isso aqui. Porque esfregando uma mão na outra, você sente que a própria mão quer segurar a outra de fazer o movimento. Isso é atrito. Então o atrito lateral é um dos fatores que é considerado. Às vezes, por mais que você tenha resistência só aqui embaixo, 10 metros, o atrito lateral é suficiente para resistir. E isso aí, no ensaio de SPT, você tem condições de calcular. Agora, se esse atrito lateral não é suficiente, aí a gente apela para o que é chamado de carga de ponta, que é na ponta onde você deposita todo o peso. E aí sua fundação tem que ter a profundidade que deu lá no SPT, a questão da nega, como a gente chama, tá bom? Cário Farias. Eu tô com um terreno de 5x12 e com 4 sapatas de cada lado, que dá 8 sapatas de 2,5 de 80x80. São 6 barras de aço de 10 milímetros com espaço de estribo de 15, com estribo de 5, num solo onde apareceu uma lama preta que cavo, parece água pingando.
muito rápido do lado, quando eu fiz, cavei rápido, botei uma lona. O que você me orienta a fazer? Cavar mais fundo? Não. Primeira coisa que eu te oriento, na verdade, é para tudo e busca alguém para te orientar, tá? Porque assim, não dá pra gente ir lendo, sabendo quanto o seu solo resiste, saber se tá bom ou não tá. Eu não vou agora botar essa armação que você tá me falando, essas informações num papel e calcular essa resistência aqui para você. Não tem nem como, né? Não tem como, Caio. Então assim, busca um engenheiro, busca um profissional para te assessorar para essa obra, porque se você não fizer isso agora, pode acontecer com você o que aconteceu com o nosso amigo anterior lá, que falou que a casa está cedendo de um lado. E eu tenho certeza que você não quer que a sua casa fique recalcando e tenha trincas e tenha problemas depois, tá? Se você está fazendo uma fundação de 2 metros de profundidade de sapata num solo que teoricamente não tem resistência, porque tem muito material orgânico ali nele, por ele ser preto, e também tem um lençol freático alto, cara, é o que a gente falou lá na primeira pergunta. Para solos nessa característica, a fundação rasa, que é a sapata, não vai funcionar. Ou seja, precisa fazer a sondagem para entender qual fundação profunda você vai usar na sua casa. Exato. Seguindo aí, temos aqui o comentário do Bruno KR5BM. Terreno que será aterrado, a sondagem vem antes ou depois do aterramento? Ou são feitos 2 estudos, um prévio e um posterior ao aterro? Outra dúvida, a fundação em terreno aterrado pode ser feita antes? Acho que é isso que ele quis dizer, né? Que a fundação deve vencer a camada do aterro? Tem alguns aspectos e para tentar explicar melhor, eu vou citar um exemplo próprio pessoal meu, tá bom? Eu trabalhei numa construção de uma casa onde a gente tinha um muro de arrimo e um aterro de 2,5 metros no pior local, tá? Eu precisei fazer uma sondagem antes para poder dimensionar o muro de arrimo, para poder fazer a fundação do muro de arrimo e toda a estrutura do muro de arrimo adequada ao solo do local. Porque você ia aterrar ainda. Porque eu ia aterrar. Depois que eu fiz o arrimo, fiz o aterro, nós fizemos uma segunda sondagem para daí dimensionar a casa e saber como que essa casa poderia ser feita. Resultado, a camada dos 2,5 metros, né, de aterro ficou muito mais resistente do que o solo existente abaixo, né, porque foi feito todo um trabalho de compactação com rolo, com água, umidade ideal e tudo mais. Então a camada resistência superficial ficou maior do que a resistência mais profunda. Mas mesmo assim foi necessário fazer estaca profunda lá, se não me engano, deu estacas com 5 metros de profundidade e 30 de diâmetro para poder vencer aí, tá? Então, assim, o ideal é fazer 2 estudos, um prévio e um posterior. Uma outra hipótese também, que eu achei bem válido o que o Danilo falou, é assim, no caso dele, ele teve que fazer porque ele tinha que fazer o arrimo para receber a terra. Se no seu caso você não precisar ter contenção dessa terra, né, sei lá, às vezes seu terreno é um buraco e você está querendo fechar esse buraco para nivelar ele, o importante é você fazer o aterro com a compactação. E aí você não precisa fazer sondagem antes, faz a compactação direitinho, que nem falou, usar rolo, umidade e tudo mais. Terminou o aterro, aí você faz uma única sondagem depois, que você vai ver a resistência de todas as camadas de terra. E sobre a fundação em terreno aterrado ser feita antes ou depois de jogar a terra, aí depende do tipo da fundação, da profundidade dessa fundação, então não temos como responder, né? Mas o mais comum é que seja feito depois do aterro. Por quê? Você vai fazer o ensaio da sondagem depois do aterro, então é depois do aterro que você vai calcular para saber essa fundação como tem que ser. Exato. Temos aqui o comentário do Aprender Violino. Estou construindo e, para minha surpresa, a sondagem deu um resultado que eu não gostaria. Risos. Minha fundação de sobrado ficou com 11 metros de profundidade. Detalhe que alguns vizinhos fizeram sobrado sem estudo, alguns com 4 metros de profundidade, pois não tinham feito a sondagem. Economizar de 2 a 3 mil da sondagem pode sair barato na hora, mas no futuro pode ocasionar diversos problemas e custos. Perfeito. Você entendeu? É isso mesmo. A gente faz um investimento inicial que às vezes não é barato para o perfil da pessoa, mas que mais caro seria depois descobrir os problemas advindos aí, né, da falta desse investimento. Se você segue o que seu vizinho está fazendo, o que eu sempre falo pro pessoal, seus vizinhos investiram na sondagem, cara, você quer seguir o que ele está fazendo? Beleza, eu acho que você tem uma chance muito similar de ter um solo parecido com o dele. Não é uma regra, nunca vai ser, mas tem uma chance
de ter. Agora, se os vizinhos construíram, a casa está de pé, só que eles construíram no escuro e você vai seguir, você simplesmente está fechando o olho igual a eles e entrando uma roleta russa. E aí, legal o que o Alisson falou, né? Quando que eu posso aproveitar um estudo de sondagem do meu vizinho? Se o terreno do seu vizinho está num raio aí de até uns 100, 150 metros, tá? Empiricamente falando, ainda é legal, dá para você, né, analisar. Aproveitar, né? E se não houve mudanças nesse solo depois dessa sondagem, né? Vamos supor que ele fez a sondagem, mas você mexeu no seu terreno de alguma forma, fez uma escavação, fez um aterro, né? Se você mexeu na topografia original do seu terreno, você precisa fazer um novo ensaio, mesmo que o vizinho já tenha feito o ensaio dele lá, tá bom? Comentário aqui do Top Vídeos. Nobres engenheiros, até que é importante esse alerta para as pessoas contratarem um especialista em sondagem para fazerem uma análise do solo mais detalhada. Pena que a maioria dos brasileiros são classe média baixa e não tem recurso necessário para tal coisa. E alguns, na bruta forma emergencial, fazem suas casas e até mesmo de qualquer jeito, a fim de garantir um teto entre 4 paredes para sua família e se livrarem do dragão chamado aluguel. Cara, eu até entendo, e aí na minha visão, tá? Opinião minha, pessoal, Danilo, eu gostaria muito de ver mais programas assistenciais do governo, né? Não só no sentido de dar casas para pessoas, mas de dar viabilidade técnica para as pessoas fazerem suas casas. Cultura. Exato, não só em termos cultural, como nós agora estamos entregando conhecimento gratuito para vocês aqui no YouTube, então já se inscreve aí no canal para ajudar a gente, deixa o dedão no like aí, porque ajuda bastante a gente a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Mas o governo informar, ensinar, orientar as pessoas seria muito importante e às vezes até ter linhas de assistência, né, voltadas para esses ensaios. Assim como tem o SUS, que às vezes você está doente, ele vai lá e você faz as consultas de graça, por que não ter um SUS da construção, onde você possa lá recorrer no momento de necessidade e o governo pagar um engenheiro para ajudar você no seu projeto, na sua sondagem, enfim, né? Então, eu, Danilo, seria muito favorável a esse tipo de coisa. E se já tem, e eu não estou sabendo, que seja melhor divulgado. Exato. Que na verdade eu vejo mais como um problema cultural do que um problema financeiro. Que como a gente mencionou em outra pergunta, não são R$2.000 que vão evitar que você construa a sua casa, porque você já vai ter um investimento ali de 200 mil que seja, numa casa mais simples que ela seja. 1% às vezes, gente, é 1%, entendeu? Seguindo aqui temos o comentário do José Eduardo Horta Celso. Ótimo vídeo, colegas, mas pergunto, em função da variação sazonal do nível do lençol freático, qual seria o melhor momento para se fazer a sondagem? Olha, super legal isso aqui. E aí eu vou até usar o desenho que eu já fiz aqui atrás. Lençol freático, para quem não sabe, é o nível da água que está embaixo de nós aqui. Não é uma caverna cheia de água, não é um mar cheio de água. Está dentro da terra. Mas é a água que a terra absorveu. Então aqui, ó, a gente tem aqui o nível do lençol freático. Em que momento que é melhor eu fazer a minha sondagem? Eu, Danilo, sempre tento prezar pela segurança. Então eu penso, qual que é o pior momento possível? Quando está num período de chuvas, que esse lençol freático vai estar elevado. E aí, se eu faço a minha sondagem no momento que o lençol freático está elevado, eu estou pegando o pior cenário possível, estou indo a favor da segurança. E aí eu vou dimensionar a minha fundação com base no pior cenário. E mesmo que na hora de eu executar a fundação o nível do lençol esteja um pouco mais alto, né, do que o convencional, digamos assim, eu ainda estou a favor da segurança. Em resumo, se você for executar, né, você já fez a sondagem, você já sabe, a execução é o inverso. Porque aí você tem que aproveitar quando o lençol freático está baixo para ter mais facilidade da aplicação dos materiais e do método que você vai usar. Isso facilita bastante aí na execução. E se você tem condições, ou às vezes é um empreendimento maior, é um prédio e tudo mais, se você quiser fazer 2 sondagens, uma num momento de estiagem e outra no momento de chuvas, melhor ainda, o seu calculista vai ficar muito feliz com você. Ficou alguma dúvida, você ainda está precisando de ajuda, você não sabe como se orientar dentro da sua obra, da sua construção, cara, entra no site aqui do Cabo Lavô, lá você pode contratar uma consultoria online
com o engenheiro Danilo, para poder ter as melhores orientações para sua construção e para sua obra. Não fica no escuro. A gente sabe que questões de custo é uma análise cultural, porque a sua construção não vai ser barata, sua casa não vai sair de graça. Exato, mas eu posso ajudar muito vocês mesmo remotamente. Lembrando, a consultoria não é cálculo estrutural, tá, gente? Então, nessa consultoria eu não vou calcular a fundação para você ou te dizer detalhadamente quantas estacas, com quanto de aço e tudo mais. Não, é mais para eu te orientar para você sair da inércia, né, do momento parado que você está, sair onde da você precisa bola chegar. de cristal. E se você ainda não assistiu o vídeo que a gente está falando, onde a gente explica sobre os tipos de fundação e a profundidade, o card vai estar passando aqui em cima. E aqui do seu lado direito está passando mais 2 conteúdos aqui relacionados a obras de construção que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. E aí? Acabou? Vavou!